Este é Jeff Snyder. O canal dele no YouTube é Eurodollar University, se não me engano, vai aparecer na tela já já. E ele está fazendo uma análise do CPI que acabamos de ver. E as pessoas deveriam ficar animadas, porque obviamente a inflação caiu bastante. Você deveria se animar ou ficar paranoico? Grandes resultados do CPI. E, na verdade, o que você vai ouvir muito enquanto analisamos os números é desde 2020, porque tem muita coisa desde 2020 e... Aliás, isso não é só gasolina. Na verdade, as partes mais importantes desde 2020 não são gasolina. Além disso, de forma semelhante, há uma grande reviravolta ocorrendo no mercado de petróleo e na curva de futuros do petróleo. Temos uma reviravolta literal e outra inesperada. Uma das coisas que eu acho muito importante que as pessoas entendam. Isso é algo que venho repetindo desde tempos imemoriais. Existe uma diferença entre deflação causada por crises e deflação causada por inovação. Alguns dirão que a deflação é sempre ruim, mas isso não é verdade. Os preços deveriam cair com o tempo. O que as pessoas temem é que se você está em um ambiente onde todos estão paranoicos, elas começam a guardar o dinheiro. Foi isso que aconteceu com o Japão. Então todo mundo começa a assumir dívidas inimagináveis, porque o mercado imobiliário deles está simplesmente pegando fogo. Finalmente, a bolha infla, estoura e todos ficam perdidos. Muitos perdem sua riqueza por excesso de dívidas. E então as pessoas começam a pensar, não importa o quanto, meu caro Japão, você comece a emitir moeda, eu simplesmente não vou voltar a gastar dinheiro. Vou quitar minhas dívidas e ser fiscalmente conservador. Ou melhor, conservador nas finanças da minha casa, já que fiscal se refere a gasto do governo. Então vou ser muito conservador com a minha riqueza. E aí você tem a estagnação no Japão, certo? Então isso é uma coisa real e eu entendo o motivo. E os preços, aliás, começam a cair porque ninguém está gastando dinheiro. Então eles tentam te atrair, tornando as coisas mais baratas. Eu entendo por que as pessoas se preocupam com esse tipo de deflação causada por crise. Porque fica muito difícil fazer o país voltar a crescer. E quando você não está crescendo, não existe aquele nível de otimismo, entusiasmo, investimento, então seu país literalmente, simplesmente estagna. Agora, escuta, o Japão é um lugar incrível. Mesmo na estagnação, eles não viraram um inferno, por motivos culturais que não discutiremos hoje. Entendo a preocupação das pessoas. No entanto, apenas como um lembrete de utilidade pública, existe um tipo positivo de deflação. Jeff está tentando explicar que surgirá o discurso de que essa é a deflação boa. E que todos deveriam ficar animados, pois a inflação está caindo, o que seria maravilhoso. E a realidade é que isso não é, pelo menos se Jeff estiver certo, esse não é o tipo de deflação que você quer ver. Isso está sendo causado por algo que é impulsionado por uma crise. Lembre-se do que os banqueiros centrais estão buscando aqui, do que eles continuam falando sobre o motivo de precisarmos aumentar os juros. E há uma boa chance de que o Fed ainda vá aumentar os juros, no entanto. Com o relatório do CPI, é menos provável que repitam isso. Eles vão priorizar, mas lembre-se do que o Fed realmente diz. Eles não estão falando diretamente sobre os preços do petróleo. O que eles estão dizendo é que os preços do petróleo vão se espalhar, ou eles têm medo disso. Talvez exista uma chance real de que os preços do petróleo afetem outros preços. Então eles estão realmente olhando para o núcleo da inflação, ou o núcleo da inflação, ou o supernúcleo, ou basicamente os preços de serviços. Isso me deixa maluco que existam tantas maneiras diferentes de dividir e analisar a taxa de inflação. Acredito que, principalmente, os traders precisam compreender o que realmente ocorre e qual é o sinal do mercado. Mas eu também acho que o governo usa isso para manipular você até não poder mais. Mas para quem está se perguntando, então o núcleo, se você está olhando para o núcleo do CPI, você está tentando remover energia e alimentos porque esses podem flutuar rapidamente. Eles também estão entre os principais gastos das pessoas. Para a maioria, isso é relevante, mas para um trader, não tanto, pois as flutuações se equilibram ao longo do tempo. Vamos falar sobre o CPI. O CPI do mês de junho veio surpreendentemente fraco. Analistas previam leve queda na taxa mensal devido aos preços da gasolina e ao choque de energia, já que em junho o petróleo estava em baixa. A gasolina não caiu tanto quanto o petróleo, mas ao menos a energia ficou mais barata. Cara, eu realmente espero que vocês estejam olhando para as suas telas. Então ele mapeou aqui o que ele chama de mudança de fase. Quando eu digo isso, é uma expressão que eu peguei do Jeff. Você vai ver isso na entrevista. A gente fala sobre isso. Quando você vê as taxas de inflação, basicamente durante a Covid, e percebe que as taxas de inflação subsequentes não significam que os preços voltaram a cair. Isso só está crescendo a partir daquele número elevado, mas em um ritmo mais lento.
Mas você ainda está no pico, cara, que aqueles números atingiram. Isso é insano. Ver isso de forma tão clara, acho que as pessoas esquecem que a Covid aumentou os preços de forma massiva e eles nunca voltaram a cair. É isso. Por isso fico tão bravo comigo mesmo por não ter conhecimento econômico durante a Covid. E eu me lembro quando disseram, acho que isso vai ser muito difícil para as crianças. Elas vão ficar, sei lá, tanto tempo fora da escola. Vai ser realmente prejudicial e realmente não veremos os efeitos por um bom tempo. Pensei, não sei, ou você vê isso logo ou não vê. Se as crianças estão bem agora, ficarão bem no futuro. E o mesmo vale para a economia. É tipo, ok, os preços vão subir por um tempo, mas depois vão cair de novo. Tipo, não entendo por que as pessoas dizem que vai levar anos para isso acontecer. E agora eu estou percebendo que essa parada leva anos para acontecer. Leva anos para você perceber. Cara, quando você tem 9 anos, 2 anos é uma quantidade absurda de tempo. Então, 2 anos sem poder ver o rosto inteiro de alguém realmente tem um efeito colateral que a gente não sabe qual vai ser e vai levar anos para descobrir. Fazer o último ano do ensino médio em casa vai ter um efeito colateral. Vai levar anos para descobrir e vamos ver. Mas é como se todos nós fôssemos produtos do nosso tempo e isso se manifesta de algumas das maneiras mais estranhas possíveis. Eu não imaginava que a reação das pessoas seria imprimir dinheiro descontroladamente. Não esperava por isso e nem sabia o que era impressão de dinheiro. Eu não teria dito que as pessoas só gastariam no cartão de crédito sem reduzir as contas mensais. Elas só iriam exagerar, como fazem há anos. E o que eu acho que as pessoas deixam de perceber é que os custos subiram pra caramba e ainda continuam subindo a partir desse novo patamar astronomicamente alto. Eles continuam subindo a partir desse patamar alto enquanto estamos nesses debates sobre impostos. E eu fico pensando, as pessoas dizem, a gente só precisa de um pouco mais de imposto e tudo vai ficar bem? Eu fico pensando, voltando a isso. Você, Gary, entendeu? Sim, existe um problema. Esse é o seu problema. O seu problema não é que você precisa de mais dinheiro de impostos, o problema é que você simplesmente tornou tudo mais caro enquanto tirava o poder do trabalhador de forma sistemática nos últimos 20 e tantos anos por meio da globalização, da tecnologia e de outras coisas. Mas é como se todo mundo pensasse, o quê? Coisa fácil? Quem ganhou, eles são maus. É tipo a coisa mais idiota, mais simplista possível. Nem faz sentido do ponto de vista de causa e efeito. Então eu digo, você tem um problema gritante. É um problema real. Você precisa resolver essa porra desse problema. E se você não resolver esse problema, seja tornando a classe média mais rica, ou encontrando uma maneira de diminuir isso, que aliás não fique inflacionando a moeda, porra. De repente, você pode usar a tecnologia para baratear as coisas. Cara, isso me deixa maluco. E quando você vê um gráfico como esse, você pensa, achei meu problema. É como se tudo estivesse, porra, astronomicamente mais caro, uma linha reta para cima. É isso. O PI caiu quase 0,5% só no mês de junho, que é a maior queda desde abril de 2020, e nem chega perto disso. Essa é a maior queda mensal desde abril de 2020. É uma das raras quedas mensais em muitos anos que chega perto desse ritmo. Novamente, é um desfile de sinais de alerta. Não se trata apenas de combustível automotivo, estamos falando de outra coisa. E claro, o Fed está dizendo, ei, precisamos nos preocupar com aumentos de juros ou precisamos aumentar os juros porque a inflação está fora de controle ou pode potencialmente sair do controle. Eles não estavam esperando por isso de jeito nenhum, mesmo que deveriam estar. Agora eu sei que ele está tentando fazer ganchos para o YouTube aqui e manter as pessoas engajadas, mas vou logo dar o spoiler. Tudo isso é sobre destruição da demanda. Então, quando as pessoas dizem, eu simplesmente não consigo mais pagar por nada, aparentemente, os americanos vão tentar superar isso usando cartão de crédito e gastando economias. Mas esse caminho tem um limite. Isso prenuncia o que esperar quando o governo dos Estados Unidos chegar ao fim de seu caminho em relação à dívida. No fim, você é forçado à austeridade e isso não acaba bem. Caiu um pouco, a taxa anual diminuiu. Como disse, não é só a gasolina. A taxa anual caiu de mais de 4% para cerca de 1%, bem abaixo das expectativas, indo na direção certa, embora novamente pelos motivos errados. O núcleo da inflação, que é importante, como eu disse, é do que o Fed realmente está falando. Isso é o que os economistas deles dizem em seus modelos econométricos. O que eles estão dizendo é que o que acontece é que os preços da energia sobem, como sabemos. A energia é insumo essencial para todos os negócios, tanto de bens quanto de serviços. Assim, o aumento dos custos de energia afeta, por exemplo, prestadores de serviços que costumam ser o foco.
Prestadores de serviços enfrentam aumento na conta de luz e custos com diesel, já que provavelmente dirigem muito. Então você tem o custo do diesel aumentando, o custo da energia aumentando, os custos dos insumos aumentando. E o que o prestador de serviços faz? Bem, em um mundo ceteris paribus dos economistas, o prestador de serviços vai aumentar seus preços. Eles tentarão repassar ao máximo o aumento dos custos de energia aos clientes. E à medida que um prestador de serviços aumenta seus preços, isso leva outro prestador de serviços a aumentar seus preços, o que leva um produtor de bens a aumentar seus preços também. Daqui a pouco, se nossos bravos e heróicos oficiais do Federal Reserve não intervirem com seus risíveis aumentos de juros de 1/4 de ponto, como isso supostamente vai frear tudo isso? Sem esses aumentos de juros, ocorre uma espiral com efeitos de segunda ordem, como a alta nos preços da energia, que é o primeiro estágio. Depois, digamos que os prestadores de serviço começam a aumentar os preços como resposta. E aí vem o efeito de terceira ordem, que vai se espalhando cada vez mais. Daqui a pouco você está nos anos 1970. Esse é o medo. Pelo menos é isso que eles estão dizendo. E você já sabe que isso é besteira, porque passamos por isso no ano passado com a inflação das tarifas, quando o mercado disse que não haveria inflação das tarifas. E adivinha, não houve inflação das tarifas. Sim, o custo de alguns produtos aumentou, mas a inflação geral não disparou. E não havia nenhuma chance de a inflação disparar pelos mesmos motivos que estamos vendo aqui, que é o fato de as empresas estarem vendo seus custos de produção aumentarem. Isso é absolutamente verdade. Mas eles também estão descobrindo, como se não soubessem, que não podem repassar esses custos para os clientes porque seus clientes não podem pagar por isso. Se os clientes não podem pagar, só duas coisas acontecem. Eles aumentam os preços e as vendas caem, como afirmam os varejistas, inclusive o Walmart. O Walmart afirmou: vamos reduzir, não aumentar os preços. Ou então terão que absorver custos mais altos dos insumos. E, em resposta a isso, ao invés de levar a mais aumentos nos preços ao consumidor, esses negócios que veem sua margem ser pressionada, especialmente os pequenos e médios, começam a cortar seus próprios custos, o que geralmente significa reduzir as horas dos funcionários, talvez convertendo-os de tempo integral para meio período. Em casos extremos, esses funcionários são demitidos, como mostram os dados do mercado de trabalho durante o choque energético, não só recentemente na pesquisa de estabelecimentos, mas ainda mais em todos os outros dados do mercado de trabalho. Políticas têm consequências. Então, se as pessoas começarem a entender isso da maneira correta, é isso que aconteceu. Nós criamos um vírus na China. Esse vírus escapou. As pessoas começaram a ficar doentes. Governos do mundo todo pensaram: nunca desperdice uma boa crise, porque eu não acho que eles soltaram essa coisa de propósito, mas nunca desperdice uma boa crise. Vamos usar isso como uma oportunidade para realmente confinar as pessoas. Vamos controlar as redes sociais, vamos calar as pessoas. Só existe um argumento e é o nosso, e nós vamos dizer o que é verdade. E vamos fechar tudo por 2 semanas, só para desacelerar a propagação. Pegadinha, brincadeira. Vamos fechar tudo por, 2 anos. E vamos te prender mesmo se você estiver na praia e não perto de ninguém, porque a gente mandou você ficar em casa e você não está fazendo isso. Então vamos te prender. Você é dono de uma academia, mas ela vai à falência. Vamos colocar um cadeado na porta. Todo tipo de coisa absolutamente insana que nenhum de nós deveria ter aceitado. E eles usaram o medo contra todo mundo e simplesmente tomaram todo esse controle draconiano. Agora, infelizmente, por causa da forma como as economias funcionam, essa política vai ter consequências absolutamente enormes que vão durar por muito tempo. Esse desejo psicótico de poder por parte do governo é o motivo pelo qual a classe média está sendo tão prejudicada agora. E eles vão tentar colocar a culpa nos bilionários até o fim dos tempos. Mas a realidade é que eles deixaram tudo mais caro ao fechar tudo. Ele explicou isso. Ele passou por isso meio rápido. Então eu não sei se as pessoas realmente pensam sobre isso. O motivo pelo qual um tumor cancerígeno é tão difícil é porque não é como se o tumor estivesse apenas grudado na lateral do seu tecido saudável, como um chiclete congelado, que você simplesmente tira e remove. Veja como os aumentos de preços se espalham. Um fornecedor eleva seus preços e os demais na cadeia seguem. Então é como se você tivesse 3 ou 4 etapas, ou até 7, 8 etapas de todos esses diferentes produtos e fornecedores te entregando coisas antes que seu produto final chegue ao cliente. Sei disso por experiência. Uma seca na Califórnia aumentou o custo das amêndoas e reduziu nossa margem nas barras de proteína, certo? E é uma sequência interminável de milhares de coisas assim que influenciam o custo de algo para o cliente. E então, mesmo que eu, como Walmart ou como consumidor final, eu realmente pensei sobre isso com videogames. Mesmo pensando, serei mais esperto que o mercado.
Trabalharei com margens menores e lançarei algo mais barato. Assim, pessoal, podem vir até mim. Não se preocupem, o custo é menor. Agora devo conseguir abocanhar o mercado todo. O problema é que minhas margens provavelmente ficaram cada vez mais apertadas. Tentar ser mais esperto que o mercado reduzindo custos pode me deixar com pouca ou nenhuma margem, como o Xbox, que tem margens de 3% por outros motivos. Mas eu só estou dizendo que você pode acabar numa situação em que suas margens são tão baixas que você realmente corre o risco de sair do mercado. Ou você pode se colocar numa situação em que está perdendo dinheiro a cada venda que faz por causa de todos os fornecedores que te vendem coisas. Todos os preços deles aumentaram. Mesmo tentando liderar a redução de preços, preciso que todos também baixem os deles. Mas eles resistem porque também dependem de fornecedores. E é por isso que o governo não entendeu de economia o suficiente para perceber que não podemos fechar as cadeias globais de suprimentos. Não podemos fazer isso. Podemos esperar e ver quantas pessoas morrem. E chega um ponto em que, ok, droga, estamos perdendo 30 milhões de pessoas. Sabe, você está perdendo 10% da população. Então, obviamente, em algum momento, as pessoas ficam tão desesperadas que você tem que fazer alguma coisa. Mas só para lembrar, por favor, procure o número exato, Ryan. A gripe espanhola de 1918 matou algo entre 30 e 50 milhões de pessoas no mundo todo, logo após a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial matou vários milhões. Perdemos ainda mais pessoas para a gripe espanhola. E mesmo assim, não houve nada parecido com os lockdowns draconianos que tivemos na Covid. Aquilo foi insano. Então, os efeitos colaterais econômicos não são fáceis de desfazer. Assim como um tumor, não é fácil de remover. Então, foda-se essas crianças pelo que fizeram. Isso é insano. Não é exatamente surpreendente. O Fed está analisando a possibilidade de efeitos secundários da inflação que os mercados, a economia, o bom senso, basicamente tudo já disse que não vão realmente acontecer. Eles se surpreendem porque em junho, os números divulgados hoje cedo pelo BLS mostram que a taxa do núcleo do CPI caiu um pouco, como mostra o gráfico. É a primeira queda na taxa do núcleo do CPI desde maio de 2020. Mais uma vez, temos um monte de sinais de alerta por causa da taxa do núcleo, que não envolve gasolina nem comida, mas todo o resto. A taxa do núcleo é onde você veria efeitos de segunda ordem aparecerem se eles estivessem aparecendo. E a questão é que, de fato, efeitos de segunda ordem estão aparecendo. Eles só não são efeitos de segunda ordem da inflação. Eles são efeitos de segunda ordem de destruição da demanda. É por isso que estamos vendo preços fracos no IPC, no núcleo do IPC e em todos os outros canais também. Então a taxa do núcleo ano a ano caiu de novo, né, um pouco. Nunca fugiu do controle, o que condiz com o mercado de chips. Todo o restante do IPC indica o mesmo. O Fed está, como eu disse, focando nos serviços como alvo. Se houvesse efeitos de segunda ordem, você veria isso nos serviços. Então, os serviços, excluindo o aluguel de moradia, que isolam a parte de serviços da economia que não é suscetível às imputações de moradia. Assim, não estamos entrando nessa parte de manipulação. E, novamente, negativo. O motivo pelo qual ele está dando tanta atenção a isso é que se os serviços estão caindo e você não está falando de moradia, não está falando de gasolina, e isso ainda está caindo, você tem destruição de demanda. As pessoas simplesmente não estão indo comprar as coisas que costumavam comprar. Seja uma massagem, ir a um restaurante ou qualquer outra coisa. É só que você está vendo uma retração. Como você disse, quando anunciamos isso pela primeira vez, foi tipo, bem, isso é por causa da guerra do Irã, o preço da gasolina caiu. Então é isso que está impulsionando. Ele disse, não, se você tirar isso, ainda está caindo. Se você tirar aquilo, ainda está caindo. E vendo essas outras ramificações disso. Ele vai chegar à cauda longa da curva do petróleo daqui a pouco. O que é muito importante de entender, porque é uma discrepância estranha. Se você estiver apenas tentando mapear isso como uma interrupção de oferta, a cauda longa da curva vai ser muito confusa. Sinais de alerta, isso mostra que há mais destruição de demanda nos números da inflação do que qualquer coisa que se pareça com inflação. Deixe-me repetir, em todo o CPI, nos números da inflação de junho, há muito, mas muito mais evidência de destruição de demanda do que sequer um indício de inflação de segunda ordem ou até mesmo qualquer inflação, para falar a verdade. São sinais de alerta, pois refletem a fraqueza da macroeconomia. Enquanto o presidente do Fed fala no Capitólio, diz que ainda há preocupação com a inflação devido aos preços do petróleo, de novo repetem o erro do Fed ou BCE em 2008, por isso chamamos de tree-shitting, e o Fed segue cada vez mais nesse caminho.
Esses números vão ser fortes o suficiente para que talvez alguns dos membros votantes do FOMC que estão em cima do muro tenham que tomar uma decisão ou acabar caindo do muro por ficarem indecisos. Uma das coisas que eu acho que vale a pena analisar mais a fundo é como os economistas deixaram 2008 passar batido. Foi uma questão de dívida privada? É um equívoco sobre o real fator que impulsiona a inflação? E então você tem as pessoas que estão implementando a política econômica. Elas estão interpretando mal os sinais. Também acompanho outro economista, o professor Steve Keen, se não me engano. Ele está comentando sobre isso. Ele disse que 2008 é, na verdade, uma história sobre a falta de compreensão de como o dinheiro é criado e de como a dívida privada impacta para a economia. Então vai ser interessante ver esses dois. Ainda não sei se eles concordam ou discordam, mas olhando, ambos mencionaram que 2008 foi uma má interpretação dos sinais. E, aliás, em nome das pessoas responsáveis pela sua economia, é aqui que entra aquele vídeo do principal assessor econômico do Biden, que não entende a teoria monetária moderna. O governo definitivamente imprime dinheiro e depois empresta esse dinheiro vendendo títulos. É isso que eles fazem? Fazem sim. Eles fazem a mesma coisa quando você olha para todos os outros números do índice de preços ao consumidor, excluindo alimentos, energia e moradia. Então, de novo, se você esperava efeitos secundários de preços de energia mais altos, é exatamente aqui que isso apareceria. Então você tem preços de serviços aí, assim como alguns preços de bens. Não temos a parte de energia, não temos a parte de alimentos, não temos a parte de moradia. Então nada das coisas voláteis. É disso que o Fed fala quando fala de inflação. Se ela existe, é aqui que estaria. Mas não está lá. Em vez disso, há mais sinais de destruição da demanda no restante do CPI do que de inflação. Novamente, o mais fraco nessa parte do grupo, que é o restante da experiência do CPI desde maio de 2020. Isso deveria ser um momento de alerta, um sinal vermelho para todos. Deixe-me dizer o que ele está dizendo de uma forma diferente. O motivo pelo qual ele continua batendo na tecla de que está pior desde 2020, o que ele está tentando dizer é: lembra da Covid? Lembra de como aquele período foi insano? Agora você está vendo as coisas se aproximando de ficar tão ruins quanto estavam em 2020, ou pelo menos não estavam nem perto de tão ruins assim, desde 2020, então isso não é algo leve. Isso é, se você quer entender por que tudo parece tão quebrado, se você quer entender por que a guerra não está fazendo os preços da energia se moverem do jeito que você esperava que eles se movessem, isso é porque você tem algo ainda maior do que a guerra no Irã, que está causando um impulso desinflacionário. Então imagine que a guerra está interrompendo o fornecimento. Então você tem uma pressão de alta nos preços, mas a pressão de baixa é tão extrema que ela não está neutralizando totalmente, agora na ponta curta da curva, como eles dizem. Lembro que mesmo entendendo todos esses termos, evito usá-los sempre que posso. No momento em que você compra o petróleo e precisa dele imediatamente, isso é chamado de ponta curta da curva. Claro, isso vai subir um pouco, mas não tanto quanto esperavam. No curto prazo, as pessoas pensam que daqui para frente só há pressão para baixo. Isso é uma afirmação, cara. E se ele olha, eu acho que os sinais estão aí. Reconheço que não devo pensar que ele ou eu estamos certos. É preciso ser muito humilde diante dos dados e sua interpretação. Mas é bem interessante para qualquer um que está olhando para a tela, tipo, entre onde estamos e 2020, você não vê muitas dessas quedas e não vê uma tão grande quanto essa. Para quem acha que a economia é resiliente porque o relatório de empregos e talvez o PIB são positivos, isso não é um bom sinal. A maioria dos consumidores, especialmente os que estão na base do K, entende isso intuitivamente pelo bom senso, apesar dessa conversa fiada de economia em formato de K. Por isso vemos pesquisas com consumidores muito pessimistas e insatisfeitos com as perspectivas de emprego e renda, pois sabem que a demanda está fraca. Eles não sabem disso em termos macroeconômicos, mas sim por experiência pessoal. Os números refletem o que as pessoas vivenciam e relatam nas pesquisas. Então, seja a Universidade de Michigan ou a própria pesquisa de expectativas do consumidor do Banco da Reserva Federal de Nova York, nenhuma delas mostra a inflação. Elas não mostram expectativas de inflação entre os consumidores. Elas mostram preocupações com empregos e rendas. O tipo de coisa que é consistente com demanda fraca, o tipo de demanda fraca que apareceria em algumas das taxas de IPC mais negativas desde 2020,
muitos alertas sobre o relatório do IPC e não são de inflação, mas sim outro tipo de alerta vermelho. Sinais. Certo, pense assim. Quando você tem inflação, o que está acontecendo é que as pessoas estão se sentindo ricas, cara. Dinheiro por toda parte. Dinheiro sobrando. Você tem mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de bens. Então você tem uma discrepância entre o que realmente está disponível para comprar e a quantidade de pessoas indo atrás disso com dinheiro. Você pode conseguir isso restringindo a oferta. Mas se a oferta não foi limitada e as pessoas estão gastando porque se sentem com dinheiro, gerando inflação, isso não parece ser o caso no momento. Então é por isso que as pessoas têm dito: bem, tivemos um choque de oferta. Esse realmente deve ser o problema. Não, foi a mudança de fase durante a Covid que criou esse problema. E é por isso que agora tudo está elevado. Mas o problema é que agora as pessoas não estão com dinheiro sobrando. As pessoas não estão com aquela sensação de deixa a festa rolar. Esse não é o clima. Não vejo ninguém dizendo isso. Então, tirando o petróleo, que estamos excluindo desses números, fora o petróleo, não há interrupção de oferta nas coisas que queremos. Então, o que exatamente está causando a deflação? A resposta é que as pessoas não se sentem com dinheiro sobrando. Elas não têm dinheiro. Tem menos dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de produtos. Quando você tem mais dinheiro, quando tem a mesma quantidade de dinheiro atrás de menos produtos, ou mais dinheiro atrás da mesma quantidade de produtos, você vai ter inflação. Se há menos dinheiro buscando os mesmos produtos, ocorre deflação. E essa deflação é resultado de crise. Então, se você quiser entender isso pelo lado da sensação, dá para perceber que o clima não é de tipo, estamos vivendo bons tempos, e como não é, tipo, estamos vivendo bons tempos, tanto psicologicamente, quanto pelo fato de que as pessoas já gastaram suas economias e acumularam dívidas no cartão de crédito, simplesmente não há o suficiente. As pessoas não têm dinheiro suficiente nas suas carteiras para sair e aproveitar os bons tempos. E é isso que você vê nos números. Então, do ponto de vista do consumidor, ele mencionou isso na apresentação mais cedo. O Walmart baixou os preços. Então eu posso comprar muito mais Twinkies do que eu poderia no mês passado. Então isso é uma vitória para mim. Mas com o que deveríamos nos preocupar? Porque em grupo e individualmente, como ele disse, sim, isso deveria acontecer. Esqueça as corporações gananciosas. Vamos ganhar mais dinheiro. Entende? O que mais? Que outra consequência pode ocorrer e talvez não apareça logo? Então, se você pensar, as pessoas vão comprar a quantidade de bolinhos que planejam comer. Não sei como chegamos ao assunto dos bolinhos, mas você vai comprar a quantidade de bolinhos que vai comer. O Walmart está dizendo: o motivo pelo qual estamos mudando o preço aqui é porque as pessoas pararam de comprar. Agora estou tentando recuperar meu volume normal de vendas, ou pelo menos seguir na direção certa. Vou baixar o preço, mas isso significa ganhar menos dinheiro. E essa corporação vai tentar fazer algo para manter sua margem de lucro. Eles vão absorver uma parte, mas não vão conseguir absorver tudo porque existem certas margens. Sei que todos se incomodam porque a família tem muito dinheiro. Novamente, essas empresas já são tão grandes que o valor que tiram por ano simplesmente não é suficiente para mudar a situação da empresa. Podemos debater se deveriam pagar mais aos trabalhadores, mas isso é outro assunto. Quanto às margens de lucro reais, eles pensam: a única coisa que podemos controlar, já que não controlamos a inflação dos insumos, que prejudica nossa margem. Então eu preciso fazer algo com meus custos de mão de obra. E aí eles começam, reduzem o preço para tentar atrair clientes. Isso aperta ainda mais as margens deles. E então eles precisam começar a demitir pessoas. E aí essa pessoa é demitida. Então ela pode comprar menos coisas, como menos sapatos, menos qualquer coisa em outra loja. Aí essa outra loja pensa: caramba, agora eu estou numa situação ruim, eu não estou faturando o que eu faturava antes, então eu vou baixar meus preços agora. Mas para fazer isso, estou reduzindo minhas margens de novo. Primeiro fui prejudicado porque a pessoa foi demitida do Walmart e parou de comprar na minha loja. Baixo meus preços, o que reduz minha margem. Agora, para recuperar, preciso demitir alguém. Então isso acaba afetando outra loja também. E é assim que isso se espalha pela economia. Então é como, sim, por um momento estávamos falando sobre isso mais cedo. Por um instante, parece haver um descompasso. Você mantém um emprego, continua ganhando dinheiro e se sente bem. Pensa, os Twinkies estão mais baratos. Ótimo, vou comprar. Muitos não percebem que há um efeito cascata de pessoas perdendo o emprego, o que prejudica a economia. Pois as pessoas sem emprego não têm dinheiro nem segurança financeira e deixam de sair. E então todo mundo simplesmente se retrai. E quando isso acontece, o que realmente estão dizendo é que as pessoas perdem seus empregos. Então elas perdem sua renda, o que significa que não estão comprando de alguém, o que faz com que outra pessoa também perca o emprego. E é assim que essa espiral começa.
Só para avisar, acabamos de agendar isso. Vou fazer outro webinar no dia 9 de agosto, que é um domingo. E para os fãs da Eurodollar University e pessoas que acompanham este canal há muito tempo, ou apenas para quem entendeu o que aconteceu em 2008, sim. 9 de agosto foi escolhido por um motivo. Fique atento para descobrir o porquê, se ainda não sabe. Vamos também dar sequência à nossa última série de webinars, que foi muito popular, o que não me surpreende, sobre como usar esses sinais do eurodólar, essas informações do eurodólar, as curvas dos sinais esotéricos, em um contexto de gestão de portfólio. Como analisar onde investir e alocar dinheiro conforme as condições do mercado? Nosso foco permanece no mercado. No último webinar, expliquei a metodologia da Eurodollar University e por que focamos tanto nos sinais que usamos. Também expliquei por que a corrente dominante não presta atenção a esses sinais. É uma história que você precisa conferir. O último webinar de junho, realizado há algumas semanas, está no canal do YouTube. Então, se você quiser conferir, recomendo muito, porque ele mostra a história de como seguimos um caminho diferente do restante do mainstream. E a história mostra que eles escolheram o caminho errado. Além disso, abordou detalhes de fundo sobre gestão de portfólio e como usar essas coisas no contexto da gestão de portfólio. Nós vamos aprofundar ainda mais nisso para falar sobre pontos de pivô e mudanças de fase e como realmente ajustar essas coisas dentro da estrutura geral de investimento e gestão de portfólio que discutimos. Domingo 9 de agosto vamos nos divertir e falar sobre o real significado do dia, às 17h30 no horário do leste dos Estados Unidos. O link para a inscrição está na descrição. Nunca é demais aprender sobre a economia. Retomando o assunto de hoje sobre o Eu Te Avisei, o relatório do CPI não surpreendeu, pois isso já era indicado pelas taxas de break-even dos TIPS. O break-even dos TIPS é só uma medida relativa da demanda por proteção contra a inflação e não deve ser levado ao pé da letra. A taxa de break-even de 230 pontos base não quer dizer que a de 5 anos seja, por exemplo, 232 pontos base. Isso não significa que o mercado espera que o CPI vá ter uma média de 2,32% ao longo dos 5 anos desse título. Não é isso que está sendo dito. Essas são medidas relativas. Quando a taxa de break-even sobe, significa apenas que há mais demanda por proteção contra a inflação via CPI pago pelo Tesouro do que antes. Se as taxas de break-even caírem, indica menor demanda por proteção do CPI, pois o mercado não vê vantagem em investir nos TIPS. Não preciso de proteção contra a inflação se ela não existir. As taxas de break-even caem rapidamente. Isso mostra que o mercado está olhando para as condições de inflação ou para o que influencia as condições de inflação e pensando que algo grande mudou aqui, o que significa que eu preciso de menos proteção contra a inflação, o que é consistente com os números de inflação que acabamos de analisar. Então, antes de tudo, o mercado de TIPS tem dito nos últimos anos que não há risco adicional de inflação. Seja no ano passado, quando falamos sobre inflação causada por tarifas, o mercado de TIPS afirmou que não ocorreria e de fato não ocorreu. Em 2024, enquanto todos falavam sobre inflação persistente e juros mais altos por mais tempo, o mercado de TIPS discordou. Isso não vai acontecer. Mas, mais importante, mais recentemente no conflito com o Irã, o mercado de TIPS, em primeiro lugar, mesmo que a taxa de break-even tenha atingido uma máxima de vários anos, como você pode ver no gráfico, não foi uma máxima tão alta assim e não foi muito diferente do início do ano passado. Então, o mercado disse, sim, vai haver algum impacto direto dos preços do petróleo no CPI, o que torna o título de TIPS um pouco mais valioso. As taxas de break-even subiram, mas não tanto a ponto de indicar que o mercado vê risco relevante de inflação. E desde meados, ou realmente o final de maio e durante junho, as taxas de break-even têm despencado fortemente. E elas têm despencado rapidamente e caído com muita força, o que é um sinal de alerta importante que está consistente com tudo o que acabamos de discutir. Certo. O que eu adoro em tudo isso é que o que ele está deixando claro é que uma vez que você sabe onde procurar, então realmente existem respostas para algumas das suas maiores perguntas econômicas. Quando as tarifas estavam chegando, eu não estava pensando que haveria sinais na economia. Eu posso ir conferir e ver o que, em média, o grupo de investidores muito bem informados acha que vai acontecer. Agora, isso não é garantia de que as coisas vão acontecer desse jeito. É por isso que o mercado é melhor entendido como um jogo de apostas. São pessoas fazendo apostas. Mas se você quer saber no que as pessoas realmente acreditam, você pode ver onde elas estão colocando o dinheiro delas. Essas coisas não são causais. Não é como se o mercado dissesse que não precisamos de proteção contra a inflação, então você também não precisa. Isso permite que, se estivesse no Quem Quer Ser um Milionário, você pudesse perguntar para a plateia:
Você consegue descobrir o que o grupo de pessoas que está apostando seu próprio dinheiro suado pensa sobre isso, o que eles acham, e assim você obtém uma resposta coletiva. É muito interessante. Parte do motivo de eu me envolver nisso é porque sempre penso no que fazer com meu dinheiro. Falo sobre isso o tempo todo e outro dia fiz perguntas para os caras. Eu fico tipo, e aí galera, beleza? Vocês me ouvem gravando essas coisas todas. Vocês me veem escrevendo tudo isso. Vocês sabem como o meu pensamento vem evoluindo. Vocês fazem alguma coisa com isso? Tipo, vocês realmente estão administrando o dinheiro de vocês de forma diferente? Pois isso influencia muito como administro meu dinheiro. E ter um entendimento mais profundo dos sinais que você pode observar para que você realmente possa fazer algo diferente com o seu próprio dinheiro é algo muito libertador. Isso me faz sentir que não é mais uma caixa preta e que tem um caminho. Pode confiar em mim. Eu sempre abordo essas coisas com humildade, sabendo que existem coisas que eu não consigo enxergar, que há muito mais variáveis do que eu entendo, certamente neste momento. Mas cara, é muito empoderador começar a construir um mapa de onde procurar quando você vê uma certa preocupação surgindo no horizonte. Você, como alguém que pensa em termos de causa e efeito, deve achar interessante ver agora os dados econômicos que comprovam essa relação. A mídia está dizendo uma coisa, mas as pessoas que estão ativamente colocando seu dinheiro para protegê-lo da inflação pensam outra coisa. E assim como nos mercados de previsão, quando você segue o dinheiro, começa a ver que as pessoas que apostam nisso são aquelas que realmente têm essa informação, ao contrário das pessoas que só falam sobre o assunto. Verdade. Seja a taxa de equilíbrio de 5 anos ou outras, o mercado sempre afirmou: há um choque de energia, mas ele tende mais a destruir a demanda do que causar inflação. Nada é totalmente zero, especialmente em um mercado complexo como esse, mas o mercado de chips foi claro. Não é 0% porque nada é, mas é o mais próximo de zero em um sistema complexo. Exatamente isso está acontecendo. O break-even de 10 anos segue parecido, talvez até mais forte na queda. E uma das coisas que você pode fazer, e uma das coisas que nós frequentemente fazemos aqui na Universidade Eurodale, parte da nossa metodologia, é comparar o break-even de 5 anos ou outros vencimentos também, mas ele comparou o break-even de 5 anos com o break-even de 10 anos. E o que isso te dizia? Não só o break-even de 5 anos estava dizendo que havia muito pouca chance de risco inflacionário. Em geral, a taxa de break-even de 10 anos era inferior à de 5 anos, indicando que o impacto dos preços do petróleo sobre o IPC não seria duradouro. Exatamente, isso está acontecendo de novo. O mercado de chips está basicamente comemorando uma vitória, mesmo que junho seja apenas um mês. Junho foi um mês tão chocante que vai repercutir além de apenas o mês de junho ou apenas o mês de julho em que estamos agora, à medida que seguimos em frente. Embora o IPC deva subir com os preços do petróleo no próximo mês, são os mecanismos subjacentes que você talvez não perceba quando o índice aumenta devido ao petróleo. Essas são as condições de demanda muito fraca, compatíveis com a destruição da demanda. O mercado de chips já indicava que isso não deveria surpreender. Condições de demanda fraca, nada estava, nenhum dos ingredientes que deveriam estar presentes para uma inflação, efeitos de segunda rodada, nada disso estava presente, especialmente quando você olha para alguns dos números de longo prazo, como a taxa a termo de 5 anos em 5 anos. Como pode ver, mesmo em 2022, a taxa a termo de 5 anos em 5 anos reflete a expectativa estrutural de inflação de longo prazo. No longo prazo, o mercado afirmou, já em 2022, que isso não repetia os anos 1970. Não era inflação, mas um choque de oferta, uma mudança de fase. Desde então, cada choque de energia, como em 2023 com a OPEP e o pirulito da Arábia Saudita, aquele pirulito que saiu completamente pela culatra. 2024, os rebeldes iemenitas, os preços do petróleo dispararam de novo. 2025, inflação tarifária. 2026, inflação por causa do Irã. A expectativa de inflação de longo prazo do mercado permanece estável. Não é inflação. Há impactos de curto prazo no IPC, claro, de cada uma dessas coisas, mas a situação da demanda, a situação monetária, não é consistente com nenhum tipo de risco inflacionário de forma alguma. Então aqui está uma grande parte do motivo pelo qual eu acho que isso está acontecendo. Porque você realmente precisa conciliar com o que você tem. O embargo do petróleo de 1973 causou uma enorme interrupção no fornecimento. E isso não levou à destruição da demanda. E então, não em coisas relacionadas à energia, mas isso está levando à destruição da demanda, agora fora da energia e na própria energia. Agora você tem uma resposta diferente da de 1973. A questão é, por que isso ocorre de outra forma? Eu tenho uma sensação, embora eu não tenha verificado os dados, então isso pode acabar não sendo verdade,
mas eu tenho a sensação de que o que você está observando é que ao entrarmos nos anos 1970, tivemos crescimento real dos salários durante os anos 50 e 60, havia uma sensação cultural de bem-estar, de que eu estava ficando mais rico. Ainda não tínhamos sentido a inflação dos anos 70, as pessoas entravam nisso com uma mentalidade bem diferente da atual, praticamente oposta. Meu salário real não aumentou em décadas, ou quase nada. Isso gera muita ansiedade em relação a isso. Agora que muitos gastaram suas economias e estouraram os cartões de crédito. Estamos enfrentando essas interrupções em um momento, seja por causa da Covid ou da guerra no Irã, em que isso reduz a demanda em vez de levar as pessoas a pensar: precisamos manter tudo que exige energia funcionando. É como se dissesse: não, a economia está tão fraca por causa dessa fraqueza no crescimento real dos salários que as pessoas simplesmente dizem: cara, estou sem dinheiro, já esgotei tudo. Mesmo que eu quisesse pagar mais por isso, eu simplesmente não posso. Eu não tenho dinheiro. De novo, isso é muito mais uma hipótese do que uma tese, mas eu não ficaria surpreso se isso acabar se confirmando. Baller? Continuar perseguindo o fantasma da inflação, como em uma árvore assombrada ou algo assim. Não sei a analogia correta. Esse é o mercado de chips. Agora vamos falar sobre o petróleo, pois o que ocorre hoje é muito interessante. Como sabemos, o conflito com o Irã voltou a esquentar, o que não surpreende, pois o que ocorre lá é algo que, aliás, conversei ontem com Brent Johnson e deveria mencionar também. Criei mais uns 2 canais na Eurodollar University, incluindo um sobre o eurodólar. Tive algumas conversas ontem com Hugh Hendry e Keith Weiner, meu bom amigo Keith Weiner da Monetary Metals. Se você não conhece Keith Weiner, deveria conhecer. Pessoa muito inteligente, entende de história e domina o mercado de ouro. Também Brent Johnson. Hoje converso com Ken McElroy. Vou falar com Ed Dowd, e quer dizer Rock. Estrelas de toneladas de Pessoas lá do Universidade Eurodance. Conversa, dá uma olhada nisso. Inscreva-se nesse canal, pois essas conversas vão sair em breve. Mas Brent e eu estávamos falando sobre como a situação no Oriente Médio é complexa. E isso vai se arrastar por um bom tempo. Com a intensificação esperada, o fornecimento volta a ser incerto, especialmente com o bloqueio. Os preços do petróleo reagem. Você viu os contratos de curto prazo do WTI subirem de 60 para quase 80 dólares, chegando a entrar na casa dos 80 mais cedo nesta manhã. Agora está em cerca de 79,50. Mas hoje olha só as mudanças de preço que estão acontecendo. O contrato de curto prazo, entregue em agosto, subiu $1. Chegou a subir mais que isso. Mas agora está $1,42, quase 2%. Entrega em setembro, não subiu tanto, só $1. Entrega em outubro, só 30 centavos de alta. Mas aí, olha, além disso, contrato de 3 meses com entrega em novembro caiu. Então, os preços do petróleo estão em alta no curto prazo e caem cada vez mais nos vencimentos mais distantes, o que, como o palhaço Waller está apontando, é destruição de demanda. Então, o que o mercado está dizendo é que sim, o aumento das tensões no Oriente Médio tem uma boa chance de interromper o fornecimento novamente no curto prazo, o que vai aumentar o desespero ou pelo menos a urgência de comprar petróleo no curto prazo. Estão vendendo contratos para o futuro porque o mercado aponta que a macroeconomia não vai bem. Apesar do que dizem o Federal Reserve, políticos ou o mercado de ações, ou pelo menos certos segmentos do mercado de ações, o mercado de petróleo está dizendo: olha, estávamos andando no fio da navalha. Para ilustrar esse choque de energia, o aumento no preço do petróleo mantém a gasolina próxima de 4 ou 3 dólares no atacado. Atualmente está em 3,25. Isso mantém a gasolina no varejo entre 4,20 e 4,50, vai levar à destruição de demanda nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Portanto, vamos comprar petróleo no curto prazo porque vai haver um certo desespero por oferta, mas não precisamos comprar petróleo por muito tempo porque achamos que o petróleo vai ficar mais barato no futuro, à medida que a demanda continuar caindo cada vez mais. O que ocorre na China é grande parte dessa equação. E agora você tem as 2 maiores economias do mundo, ambas doentes e não indo bem. Os Estados Unidos, como discutido aqui, são em grande parte um eco da Covid. O que ocorre na China está ligado à crise imobiliária, na minha opinião. Então você tem as 2 maiores economias do mundo em má situação diante do que está acontecendo com os preços do petróleo. E a China, por exemplo, não está redobrando os esforços. Eles estavam usando suas reservas brevemente, mas na verdade, mesmo com a interrupção no Estreito de Hormuz, conseguiram, no início,
continuar aumentando seus estoques de reserva. Então, isso é bastante extraordinário. Isso mostra que o que aconteceu na crise imobiliária causou uma queda enorme, tanto na demanda por diesel quanto na necessidade dos consumidores por gasolina comum. Então, quando você chega a uma situação em que consegue realmente destruir a demanda por energia, que por 50 anos foi considerada inelástica, você sabe que está em uma situação bem complicada. Primeiramente, agradeço ao Jeff Snyder. Sou muito grato por conhecê-lo. Ele é fascinante. Seja sempre cuidadoso e trate essas questões com humildade. Mas a história que estão te contando sobre o que está acontecendo na economia simplesmente não é a verdadeira história. Acho que a grande maioria das pessoas simplesmente não entende isso bem o suficiente. Então seja muito cuidadoso. Quanto mais você conseguir chegar aos sinais reais, ao que podemos observar, onde as pessoas estão apostando seu dinheiro para chegar mais perto da verdade dos fatos, melhor você vai estar. Mas esses são sistemas muito complexos. Então eu, por exemplo, vou sair dessa conversa dizendo: ok, essa é a minha tese sobre o que está acontecendo agora, mas vou buscar ativamente evidências que contrariem isso, porque eu estou fazendo, todos nós estamos fazendo todos os dias, uma aposta baseada em onde colocamos ou não colocamos nosso dinheiro, de acordo com o que achamos que vai acontecer no futuro. No atual ambiente inflacionário, não se engane com quedas momentâneas. Lembre-se do que ocorreu durante a Covid. Você precisa encontrar uma maneira de conseguir fechar as contas fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Então, apenas pense bem sobre tudo isso. Minha próxima Masterclass de IA será na quarta-feira, 5 de agosto às 13, H horário do Pacífico de graça. Vou ensinar vocês a lançar uma empresa usando IA. O link para se inscrever está na descrição. Até lá, seja lendário. Certo? Valeu! Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Meninos e meninas, as coisas estão pegando fogo na China e eles têm o objetivo de se livrar do dólar americano. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Eles também querem ser a potência hegemônica global. Quanto mais você lê sobre Xi Jinping, mais você